que a vida é teu amor. Eu não preciso mais temer, a tua graça eu sei me abraçou. O meu passado perdoou e hoje vivo pela fé. O meu futuro eu sei já preparou. Mas que vencedor me fez, tua glória enche minha vida. E o meu coração só quer cantar, que nada vai me separar do teu amor. Tua glória enche minha vida. E o meu coração só quer cantar, que nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Boa noite, adventistas e Caraí, seja muito bem-vindo a mais um culto da nossa semana de oração abençoada, Primeiro o Reino. É nessa semana que nós vamos reformular a nossa vida para que o rei da nossa vida seja o nosso Deus e ele sente no trono do primeiro lugar da nossa vida, que é o lugar que ele merece. Muito feliz com a sua presença, tanto você aí na internet como você aqui com a gente. Estamos muito felizes com a sua presença, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. E hoje eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem toda especial para você e para mim também. Então vamos orar para começar? Oremos então. Santo Deus, grandioso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque nós temos o privilégio de estar na tua santa presença e de ouvir o que o Senhor tem para nos ensinar hoje, ó Pai. Queremos pedir que o Senhor possa mais uma vez utilizar a Lucy para que nós possamos ouvir a tua voz e assim nos chegarmos mais perto de ti, Pai. Ajude-nos a organizarmos a nossa vida para que o Senhor seja o primeiro em nossa vida, o primeiro no trono do nosso coração. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Vamos começar essa noite louvando ao nosso Deus, cantando esse hino tão lindo, seu maravilhoso olhar. É a esperança de nós como crente, como cristãos, de poder um dia estar face a face com o nosso Mestre. Então, erga seu louvor ao nosso Deus. Cante conosco. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar, seu corpo vi na rude cruz, sofrendo ali por mim. eu vi A voz do meu Jesus, por ti morri assim. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar, em contrição, então voltei à fonte desse amor. Perdão e paz em Cristo achei, pertenço ao Salvador. Seu maravilhoso
maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Quão bom será quando pudermos olhar face a face, estar face a face com o nosso Mestre. Amém? Vamos cantar, então, a música título aqui da Semana de Oração. Vamos cantar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a palavra de Deus nos diz que se buscarmos primeiro o seu reino, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O que havemos de vestir, o que havemos de comer. Creia nisso, viva isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. As coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia.
São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil, 23 de novembro de 2018. A pessoa que você está vendo no meio da enchente é Marcelo, um homem de 43 anos que tenta voltar para casa durante uma forte tempestade no estado de São Paulo, Brasil. Depois de atravessar a rua, ele fica preso com sua bicicleta em águas muito agitadas. Quando os espectadores horrorizados veem sua situação, gritam desesperadamente para que ele solte a bicicleta. Mas em vez disso, ele se agarrou a ela. Um grupo de pessoas até se arrisca, formando uma corrente humana para tentar salvar Marcelo. Mas não consegue segurá-lo. Ele tenta se levantar, mas a forte corrente o derruba e o arrasta. Os bombeiros encontraram seu corpo mais tarde, no mesmo dia. Marcelo acabou perdendo muito mais do que a bicicleta que ele tentava guardar. Qual é a bicicleta na sua vida? O que é que o Senhor está pedindo para você largar, mas você ainda segura? Um relacionamento? Um emprego? Um vício? O que está impedindo você de se entregar a Jesus? O que impede você de ser totalmente dedicado e leal a Ele? Ellen G. White diz que Jesus não requer do homem nenhum sacrifício real, pois seja o que for que se nos peça abandonar, é apenas aquilo sem o que estaríamos melhor. Ellen G. White, Conselhos sobre Mordomia, página 181, 4. Ao entregar o dízimo e o pacto, peça a Jesus para ajudá-lo a agarrar-se àquilo que realmente importa e a deixar de lado tudo que coloque em risco sua salvação. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus. Boa noite, irmãos. É isso aí. O certo dia que eu falei que a fidelidade, esse ato de doar é de Deus, né? E o egoísmo é do diabo. A gente, olhando aqui, por uma simples bicicleta, né? Que esse homem perdeu a vida, né? Por uma simples bicicleta, né? E isso, a gente é um exemplo pra gente, né? Na nossa vida, né? Se apegar às coisas materiais, né? É horrível, né? O irmão Antônio, ele vai passar a salva agora para recolher os dízimos e as ofertas. Oremos. Querido Deus, amado Pai, Pai de misericórdia, Pai, obrigado pelo dom da vida, Senhor. Obrigado por tudo que nós temos, a nossa casa, nosso alimento, o nosso trabalho, Senhor. Obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado pelo seu sacrifício por nós, que foi tão grande. Não temos como pagar, Senhor. Nos capacite, Senhor. Nos torne cada vez mais um exemplo do Senhor aqui na terra, um exemplo de bondade, generosidade e amor ao próximo, amor à causa do Senhor. Possamos largar o egoísmo do dinheiro, o egoísmo de tudo que for ruim, né, Senhor? O Senhor nos abençoe, o Senhor também abençoe esse projeto da igreja, Senhor, que os recursos podem vir. Temos certeza, temos fé no Senhor que esses recursos chegarão para fazermos essa nossa igreja, que ele vai ser a igreja de louvor, glorificar para a glória do seu santo nome, meu Pai. Seremos todos, quem vai ganhar somos nós aqui nessa igreja e aqueles que a mensagem chegará através da nossa igreja, Senhor. Nos abençoe a todos nós, eu te peço em nome do Senhor Jesus, amém. Que bom, né? Estamos aqui para agradecer esse grande Deus que tem feito grande maravilha em nossa vida. Que poder estar em um local onde
todos nós temos apenas um propósito, de adorar esse Deus que tem feito maravilhas. E se a gente for contar nossas bênçãos a Deus, são tantas, e vamos ficar aqui a noite toda, né, falando dessas maravilhas que Ele tem feito em nossa vida. E hoje, meus irmãos, vamos aí pedir oração aí. Enquanto nós estivermos nessa terra, vamos estar sempre precisando, porque sabemos que vivemos em um mundo turbulento, e nossos familiares, quanto eles estão precisando da intercessão, né? De poder ouvir um Deus que tem guardado eles, e que nós possamos, então, estar à frente aí, fazendo esse trabalho, porque nós temos que ser a luz do mundo, e através da nossa vida é que nós possamos testemunhar para com que essas pessoas possam ver que tem um Deus. E cada dia eu tenho dado glória a Deus por Ele ter feito maravilha em minha vida, na vida dos meus familiares, e a minha princesa Brenda, né? Essa menina que tem feito aí um trabalho extraordinário através do Espírito Santo, que foi, até hoje eu digo que foi através da oração da Brenda que Papai do Céu me trouxe aqui, trouxe eu e minha esposa Fabiana. E como é bom dizer que Deus está sempre trabalhando. Muitas vezes nós fazemos nossos pedidos, mas só que a vontade do Pai é melhor que a nossa. Eu vivo através das orações. Eu hoje sou grato a Deus que Ele tem feito um trabalho maravilhoso em minha vida, e realmente eu vejo que a oração é algo extraordinário. Foi uma instituição, Deus condicionou a gente, né? A gente vê a palavra de Deus lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 12, 3, capítulo 12, versículo 3, vem dizendo que através de nós é que nós podemos abençoar, porque nós somos canais de bênção. E através da oração é que nós possamos realmente trazer paz, porque é com Ele que nós temos que, nesses momentos difíceis da nossa vida, nos pegar, ok? E aqui temos o seu pedido aqui, tá? Cada um já pegou o seu papelzinho aí, tem um pedido de agradecimento e o pedido que você está querendo. Então você coloque aí o seu pedido aí, você anote aí no papel, que, meu irmão, antes de você anotar, Deus já sabe a sua necessidade. Mas precisamos confessar a Deus a nossa necessidade. Então, você vai anotando o seu pedido, para que depois você venha colocar aqui à frente, né? Temos um louvor? Então vamos chamar nossa equipe de louvor, né? Para trazer um louvor ao nosso Pai. Enquanto vocês vão anotando o pedido, nossa equipe de louvor vai trazer um louvor aqui para engrandecer o nome do nosso Deus. Amém? Eu queria conhecer o mundo, ver de perto o que deixou para trás. Eu trilhei por caminhos escuros, destruí minha reputação. Mas o tempo foi deixando para trás as lições que na infância eu aprendi. Pois hoje lembrei do passado, hoje lembrei dos meus sonhos, hoje chorei por meus erros que me fizeram cair. Lembrei-me das tuas promessas, o quanto fizestes por mim.
Meu Deus, eu bem sei que fui longe, mas olha pra mim, outra vez estou aqui. Quantas vezes o Senhor esteve ali, mas eu queria da sua presença fugir. Pensava que o mundo era melhor. Eu desprezei o teu amor, soltei as tuas mãos. Pai, foi tão triste meus dias sem ti. Não quero nunca mais fugir. Outra vez estou aqui. Pois hoje lembrei do passado, hoje lembrei dos meus sonhos, hoje chorei por meus erros que me fizeram cair. Lembrei-me das tuas promessas, o quanto fizestes por mim. Meu Deus, eu bem sei que fui longe, mas olha pra mim, outra vez estou aqui. Quantas vezes o Senhor esteve ali, mas eu queria da sua presença fugir. Pensava que o mundo era melhor. Eu desprezei o teu amor, soltei as tuas mãos. Pai, foi tão triste meus dias sem ti. Não quero nunca mais fugir. Eu não vou mais voltar atrás, não vou fugir do teu amor. Abre os braços pra mim, me aceita, Senhor. Agora sei que achei a luz, quão grata estou. Entrego a minha vida a ti, Senhor. Quantas vezes o Senhor esteve ali, mas eu queria da sua presença fugir. Pensava que o mundo era melhor. Eu desprezei o teu amor, soltei as tuas mãos. Pai, foi tão triste meus dias sem ti. Não quero nunca mais fugir. Outra vez estou aqui. Não quero nunca mais fugir. Outra vez estou aqui. O nosso Senhor Jesus sempre estará de braços abertos, olhando para cada um de nós. E nós temos que estar sempre indo em direção a esse mestre maravilhoso. Amém? Agora então foi colocado já os pedidos aqui, né? Então nós vamos pedir ao nosso Deus sem merecimento algum, mas o nosso Pai, ele tá, o que ele mais quer é nos abençoar. Se você quer a bênção, nosso Pai, ele quer mais que a gente, ok? Então vamos nos ajoelhar,
e falar com o nosso Pai. Ó Pai de amor, estamos aqui, Pai, para te render graça e dizer que só Tu é o nosso Deus, Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Esse Deus que tem mantido a Tua casa, esse Deus que tem suprido as nossas necessidades. Aqui foi colocado pedidos, você conhece cada um deles, você, antes mesmo de a gente pedir, você já sabe qual é a nossa necessidade, Pai. Seja feita a Tua vontade em nossa vida, porque a Tua vontade é melhor que a nossa. Nós somos apenas seres humanos, querendo ser abençoados, mas já sabemos que Tu já tem nos abençoado. E também, Pai, fica com aqueles pedidos também que não foi colocado aqui, esses pedidos que Tu conhece, então vá com eles também, seja com esses pedidos que não foi colocado, mas está lá dentro no coração. Abençoe essa programação que está tendo aqui, que a irmã Lucy seja usada pelo Espírito Santo, porque nós precisamos, Pai, ouvir a Tua voz. Nos renova a cada dia, porque precisamos desse renovo, para que então Você venha fazer morada em nossa vida. Fica com cada um aqui que se encontra. Abençoe, Senhor, a Tua igreja. É isso que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos aqui no nosso momento todo especial mais uma vez, como está acontecendo todas as noites, para apresentar mais um irmão, uma irmã querida, mais um familiar nosso, para conhecermos um pouquinho mais sobre ele, sobre a história da vida da pessoa, e no caso de hoje é da Regina. A Regina, que é a minha parceira aí no evangelismo, né? Está sempre procurando alguém para trazer para a igreja, convidando alguém, fazendo um pequeno grupo na casa dela. Eu gosto de ver desse ânimo dela, que tem me ajudado bastante, inclusive, nesse meu trabalho de conseguir mais pessoas aí para dar estudo e tudo mais. E, Regina, aquela pergunta que a gente fez com todas as pessoas. Regina, como é que você conheceu a Deus? Como é que você conhece a igreja? Como é que você, pelo que eu sei, a sua história, você já conhecia a Deus antes, mas como é que você conheceu a igreja adventista? Como é que foi esse processo? Isso. Boa noite. Deixa eu ver se está aí. Não está desligado. Pode ligar. Ué. Presta atenção. Aí, obrigado. Tá ligado. Boa noite. Acho que é com ele. Meu nome é Regina, então, pastor, estou aqui, vou responder aqui. É a primeira vez que eu falo em público, assim vocês me perdoem. Não, fica tranquilo. Então, ajeita um pouquinho mais o aonde? mais assim. Isso. Tá. Então, há 2 anos, quase 3 anos atrás, eu estava desigrejada, o termo é esse. Então, um domingo, eu resolvi ir ao Campo São Bento, que é uma reserva que tem aqui em Caraí, e eu falei, vou tomar um sol. E fiquei lá. Então, estava sentada com uma senhorinha, mas estava muito mal, sabe? Assim, eu pedi a Deus que não me tirasse a fé, mas também já estava ficando cansada de vários problemas com meu filho desde de 16 anos nas drogas, e ia, voltava, aquilo já estava cansativo. Então, o que aconteceu? Eu fui para lá, fiquei, aí eis que chega uma mocinha, Juliana, um anjo, uma gracinha. Aí, muito educada, me ofereceu um livro. A senhora aceitaria? Eu poderia te dar um livro? Alguma coisa assim? Eu falei, lógico. Pensei que fosse estava acontecendo no Rio e Niterói, aquela campanha, deixa um livro na cadeira, na pracinha, dentro do ônibus. Eu falei, é da campanha aí da literatura? Não, senhora, é da Igreja Adventista. Eu falei, não, quero sim. E
ela começou a falar, a senhora teria vontade de conhecer? Eu falei, lógico. Então me deu o livro, eu li o livro no mesmo dia, e sobre a esperança. Eu achei o nome lindo, Esperança, aquilo me deu um, sabe? E essa menina foi muito gentil, muito meiguinha, e marcou comigo numa quarta-feira, porque era domingo, nesse domingo eu teria um compromisso que não poderia adiar, e na quarta-feira, chegando à igreja, na Central de Niterói, fui recebida por ela e pelas outras irmãs, e pelo evangelista Alex, evangelista, né? Uhum. Então, e aí começou, eu assisti o culto, achei diferente, coisa boa, né? As pessoas são tão amáveis. Tinha alguma coisa ali que eu não estava entendendo, mas estava ótimo. E dali o Alex já marcou um estudo bíblico, eu já comecei a fazer, não sei se foi naquela semana mesmo, eu acho que foi na quinta-feira, no outro dia. Eu sei que foi uma coisa bem assim, foi maravilhoso. E assim eu fiz o estudo durante 2, 3 meses, não sei, e veio o batismo da primavera. Uhum. E o pastor esteve lá em casa, acho que foi pastor Rafael, né? Ele esteve lá em casa, nós conversamos, mas eu destruía os livros, né? Eu lia, eu fazia os exercícios. Agora, eu quero deixar registrado aqui o Alex, né? Porque foi uma pessoa, para mim, foi primordial. Tudo que eu perguntava, ele estava prontamente a me responder, e eu passava zap. Na realidade, eu enchi a paciência dele, sabe? Mas é um rapaz, já é um senhor, mas eu digo assim, um rapaz com muita vontade, assim, sabe, de colocar tudo. Foi bem usado por Deus. Foi, né? Muito, ainda, né? Sim, com certeza. Porque aí começou a minha trajetória, eu terminei, e logo teve o batismo, eu fiz o batismo na primavera, e depois eu continuei indo às aulas, né? Aos sábados, e pequeno grupo, naquela semana mesmo, já fui no pequeno. Eu sei que foi tudo rápido, sabe? Porque eu já não tinha muito tempo. Então, depois veio aqui a abertura da igreja do Icaraí, falei, vou congregar, porque para mim fica mais próximo. E foi uma bênção, porque também aqui eu já estou com um grupo de oração lá em casa. E, a partir daí, o filho que bebia, que estava nas drogas, quando eu conheci a igreja, ele já tinha parado 1 ano, 2, alguma coisa assim. Foi eu voltar, quer dizer, estar na igreja, o garoto começou tudo de novo. Eu falei, não aguento. Então, eu falei, não, mas eu falei, dessa vez eu não vou sair, não. Eu falei sozinha. Eu falava para Deus, eu não vou sair dessa igreja, não vou. Já estou velha para ficar pulando. Não é, tem alguma coisa lá que eu quero ver. Porque aceito. Eu falei, se for eu vou saber, mas eu vou estudar, entendeu? E meu filho voltou a fumar, a cheirar, a beber. Era um desatino. E o Alex e ele, irmã, continua firme. Irmã, olha para lá. Irmã, com muito carinho. E o pequeno grupo. E fui. Aí ele foi, aquela coisa ruim que estava dentro dele, eu senti que foi acalmando, entendeu? E continuei, e ele deu uma parada. Uma vez, quer dizer, no finalzinho, né? Estou indo para a igreja, o ano passado, estou indo para a igreja, quando eu passo de manhã assim, ele no bar. Aí eu falei para Alex, Alex, lá no bar, Alex, continua. E voltei, e bar. Já tinha uma semana. Nesse dia, quando eu voltei, ele já havia conversado com o Alex. Quando eu volto, ele não está mais no bar, mas eu encontro numa rua próxima à minha casa. Ele estava imundo. Sabe o mendigo? Ele é muito branquelo, aquelas unhas pretas. Aí eu tinha saído da igreja, eu encontrei com ele, mãe. Aí eu olhei, aí eu perguntei, mas o que é isso? Mas eu fui tão incisiva que o meu tom de voz não era aquele, sabe? Mas o que é isso? O que está acontecendo? Por que está com essa mão? Não sei se é coisa de mãe ou foi Deus que me deu aquela força que eu já não tinha mais. Então, olha só, vamos fazer o seguinte, eu não vou sair da igreja.
Só falei assim, não vou sair da igreja. Pode beber, faça o que você quiser da sua vida, você tem o seu livre-arbítrio. Estou indo para casa. E fui. Quando apenas deu uma meia hora assim, ele voltou para casa. Entendeu? Voltou para casa e ficou ótimo. Mãe, voltou para o AA, para o NA, todos os A's, entendeu? E ficou, isso foi o ano passado. E aí veio a abertura aqui da igreja, não, veio a abertura da igreja, não, veio a pandemia, e eu comprei álcool gel, álcool 70, eu esqueci que eu não podia ter álcool dentro de casa. Estou vendo que está sumindo rápido. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu falei, quando eu vi, ele estava tomando álcool gel. Aí liguei para o pequeno grupo, em oração, falei, não acredito isso novamente, meu Deus do céu. Que coisa mais, sabe, estava assim, eu já estava aqui, sabe, no meu... E o Alex ali comigo, orando. Na realidade, eu já não estava nem mais orando. A verdade é o Alex que orava, sabe? O pequeno grupo também da Virgínia, todos com muito carinho. E aí entrou a pandemia, eu parei de ir à igreja, né? Ainda estava nesse processo de ser online, eu acho que ainda não tinha. Mas todos... O que eu acho interessante é que a igreja é uma igreja que ela não só quer ter pessoas para vir batizar, não. Ela quer passar, ensinar, porque até então eu vivi em tantas igrejas, conheci, mas eu não conhecia nada, eu não sabia nem... A Bíblia eu tinha dificuldade de manusear. O que eu achava lindo na igreja, quando um pastor estava fazendo culto, ele passeava nas escrituras. Eu falei, gente, eu tinha que ser rápida, né? Ficava até meio envergonhada, né? Mas aí, e aquilo me deixou assim muito, muito feliz. Eu falei, então é aqui. Porque aqui eu estou... E, sabe, parece que a minha mente abriu, e eu comecei a aprender, e eu fiquei mais entusiasmada. E quanto mais entusiasmada eu ficava, mais o couro comia lá em casa. Desculpa a expressão. Entendeu? As coisas... E o Alex, Regina... Ah, Regina, vamos lá, dona Regina. Vamos lá, dona Regina. Bom, veio aqui na pandemia, né? Conforme... começou, eu tirei todo o álcool, não falei nada, entendeu? Aí eu já estava orando, e foi o Espírito Santo, sabe, que tocou. Com certeza. O Espírito Santo agiu, porque realmente quando ele vê que você não tem mais, entendeu? Ele vai lá e dá força, né? Ele deu uma guinada, assim, ele deu um up em mim, e eu já não falava mais alto, não que eu gritasse, mas eu deixei, sabe? Eu fiquei... Com mais calma, né? Eu fiquei numa serenidade, parecia que eu tinha tomado um Rivotril, entendeu? Eu fiquei numa serenidade, e aí veio aqui a igreja do Icaraí, e, na realidade, o menino parou, não está no AA, entendeu? Está tomando... Ele mesmo foi procurar o psiquiatra, porque tem que ter um ansiolítico, né? E só está faltando... vir à igreja. Então, quando teve essa vigília, ele até separou, ele iria comigo. Entendeu? Você está sabendo, né? Tudo direitinho, acertei tudo. Na hora de vir, o neto passou mal, não foi. Mas ele está muito bem, graças a Deus, tomando os ansiolíticos e estudando. Colocou currículo, houveram alguns chamados, ele pôde escolher dentro da profissão dele, está cuidando do corpo e está fazendo essa desintoxicação, entendeu? E começou a fazer agora, online, mas também vai haver presencial, um pós-graduação na área dele. Agora, eu espero não, eu tenho certeza que é assim, olha, eu estou suando aqui, porque para chegar aqui, entendeu? Foi bênção, né? Então, aí eu pergunto, e o que eu estou esperando? Assim, porque quando você dá um passo, não é? Eu estou assim, eu estou no primeiro amor, sabe? O que eu espero? Que eles venham, que a minha filha venha, que meu genro e que Gustavo está pouco tempo, né, pastor? O pastor já esteve lá.
Ele falou hoje para mim que ia ligar para o senhor. E que ele venha, que ele conheça esse Jesus, porque eu fiz 70 anos. Eu não acredito que eu passei tanto tempo, 30 anos, né, rodando, para chegar 70. Eu não gostaria que os meus filhos dessem essa volta toda. É a verdadeira igreja de Cristo. Não, entendeu? Em breve ele vai vir, eu tenho certeza. Amém. É a verdadeira igreja de Cristo. As pessoas, os pastores, os evangelistas, sabe? Sabe, eu sou apaixonada, sabe? Não é? E assim, desse amor que existe, o que a irmã ontem falou, o amor de Cristo. Então, você exala. A Fabiana, ela está no grupo de oração, é das guerreiras. Sim. Ela é jovem, é um doce de menina. E todos aqui, todos vocês, eu agradeço a Deus a oportunidade que Ele me deu, ainda de eu conhecer essa igreja, ainda com 70 anos. Amém. Fiz 70 anos no mês passado. Então, a minha esperança é que os filhos venham, né? E que prossiga, porque é maravilhoso. É uma igreja que você liga a televisão lá na Novo Tempo. Eu assisti o dia todo, me inscrevi, o livro chegava na minha casa, eu não pagava nada. Eu falei, gente, paga quanto? Nada. Entendeu? E aquilo foi. E fui fazendo os estudos, né? Pastor Gonçalves, chega mais, só faltava entrar dentro da televisão, estou chegando, entendeu? Então, é uma igreja, a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu consigo ver então, fez muito, eu percebi, na sua história, eu consegui perceber a diferença que a igreja fez, né? Porque te deu mais firmeza na fé, as provações não abalaram a senhora continuou firme. E com o tempo, nessa certeza, nessa firmeza na fé, acabou que as coisas foram até encaminhando, seu filho foi melhorando. Exatamente. E hoje o sonho da senhora com relação à família, com relação ao reino de Deus, é que seus filhos em breve venham para casa de Deus, também para a igreja verdadeira. E Deus te louvado, e eu creio que eles realmente vão vir. A gente está orando por eles, trabalhando por eles. E em breve eles vão estar aqui conosco. Porque você veja, semana passada eu falei, meu Deus, se Jesus Cristo chegasse essa semana, assim mesmo, eu falando na cozinha, se Jesus voltar agora, o que vai ser do Gustavo e da Isabela? Aí, Gustavo, o que foi, mamãe? Eu falei, nada não, estou falando com Deus. Aí, meu filho parou, pensou. Eu falei, Senhor, mas eu falo, eu oro, né? Falo, né? Na cozinha. Eu só quero um pouquinho, sabe? Que ele venha, que meu filho venha, que a Isabela venha, entendeu? Ele vai vir em nome de Jesus. Amém. E Regina, a gente, como a gente já comentou nas outras vezes, a gente comenta hoje de novo, que esse momento é para a gente conhecer um pouquinho mais de você, igual a gente pôde conhecer, e também para poder dizer o quão especial você é para a gente, e para poder que essa família que você tem, que essa outra família que você tem agora, que é a Igreja de Caraí, que a gente possa conhecer mais de você também. Amém. E assim conhecemos uns aos outros, né? Amém. E esse aqui é o presente para que você lembre sempre que a Igreja de Caraí é a sua família, que você pode sempre contar com a gente sempre que precisar. Tá bom? Vamos fazer uma oração rapidinho, então? É demais, né? Vocês são lindos demais. Obrigada, pastor. Vamos orar então aqui rapidinho. Vamos. Oremos. Santo Deus e meu Pai, nós te louvamos pela vida da Regina, te louvamos porque o Senhor tem fortalecido a fé dela a cada dia e ela tem sido uma testemunha viva das tuas verdades, ó Pai, através de trazendo pessoas para a tua casa, fazendo um pequeno grupo na casa dela, e queremos pedir que o Senhor possa continuar abençoando ela e que possa, assim, também, através do testemunho dela, Pai, resgatar os filhos, o Gustavo, a filha dela também, Pai, para que eles possam, em breve, fazer parte da nossa família também. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Obrigada, gente. Olha que lindo.
Boa noite a todos. Estou muito feliz por vê-los aqui na casa do nosso Deus, dando continuidade ao que nós começamos sábado, a nossa semana de oração de mordomia cristã, com o tema primeiro Deus, primeiro reino na nossa vida. Primeiro Deus é o reino dele também na nossa vida, né? Essa deve ser a nossa grande preocupação e o nosso grande interesse. Todos os nossos esforços devem estar voltados nesse sentido. Meus amados, nós estamos estudando uma história. Ontem nós abrimos a Bíblia para estudar uma história. A história da viúva, chamada Viúva Pobre. Não conhecemos o nome dela, não sabemos a origem dela, quem era esposa de quem, se tinha filho, não sabemos, só sabemos que ela era uma viúva pobre, alguém muito pobre e necessitada, certo? Duas coisas eu quero só recordar aqui para a gente dar continuidade hoje. Sábado nós falamos o quê? Que nós temos necessidades. Jesus, ele considera isso. Nós temos necessidades materiais, em todos os aspectos, nós temos necessidade. E lá no Sermão do Monte, Jesus apresenta essas necessidades que as pessoas estão buscando por elas. Só que ele apresenta... lá no verso 33, ele disse assim, dentre todas as prioridades, vocês estão priorizando essas coisas, mas dentre todas elas, existe uma que é maior, que é primeiro o reino de Deus. Ela é maior, e ele diz assim, dando uma certeza para a gente, busquem em primeiro o reino de Deus. E essas coisas que vocês estão buscando, eu ajudo vocês. Vocês vão alcançar. Mas não sozinhos, vão alcançar comigo, porque ele vai estar junto conosco. E ontem, meus amados, nós aprendemos que Deus não quer que nós pareçamos cristãos. Ele quer que nós sejamos cristãos. Cristãos na essência. E a essência do cristão é Jesus Cristo. Nós precisamos ir à presença dele para sermos cheios dessa essência, para sermos cristãos genuínos, como ele realmente deseja e espera de cada um de nós. Mas vamos voltar à leitura do texto. Eu vou reler novamente o texto de ontem. Está no livro de Marcos, capítulo 12, verso 41 até o verso 44. Mas antes de lermos, vamos fazer mais uma oração, está bem? Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui. Hoje aconteceram algumas coisas que nós vimos, Senhor, que estamos no meio de uma guerra e no meio de um grande conflito. Mas o Senhor já venceu essa batalha por nós. E nós estamos aqui, sãos e salvos, porque o Senhor intercede por nós, o Senhor luta por nós e o Senhor nos dá a vitória. E estamos aqui para celebrar esse culto a Ti, em adoração ao Teu santo nome. Queremos Te escutar, Senhor. Queremos escutar qual verdade o Senhor tem para nós esta noite, porque temos tanto a aprender, Senhor, e queremos aprender de Ti. Fala aos nossos corações, te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcos, capítulo 12, verso 41 a 44, eu vou reler novamente, está bem? Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus o povo que lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. Ontem nós falamos um pouco acerca do valor que seria mais ou menos correspondente. Nós vimos que, em termos monetários, se fôssemos avaliar, era insignificante o que a viúva trouxe e apresentou ao Senhor. Mas aos olhos de Deus era grande. E isso ele exaltou. Diante de todas aquelas pessoas, ele exaltou a oferta que ela deu. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobravam. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía. Queridos, se nós pararmos para pensar no seguinte, se Jesus olhava para as pessoas, ele estava lá observando as pessoas, e se ele estava olhando
como elas depositavam o que haviam trazido para o Senhor e não o quanto elas estavam depositando, isso nos diz o quê? Que Jesus ele não está interessado nos seus bens nem nas suas posses, mas o que você faz com elas, porque elas vêm das mãos de Deus, foi Ele que nos deu. Então, o que eu faço com isso? Eu uso como se fossem meus esses bens e essas posses, ou eu uso reconhecendo que tudo pertence a Deus? Então, há uma visão diferente, totalmente diferente nisso daí. E a história da viúva nos traz assim, um novo vislumbre, um novo olhar. E é esse olhar de Jesus que faz a diferença. Jesus tem um olhar padrão. Ele não olha para o mundo, não olha para nós como as pessoas olham. Ele tem um olhar diferente. E ao examinar tudo o que estava acontecendo ali, Jesus ele fez o apanhado dele, chamou os discípulos, olhem, essa mulher deu tudo o que ela tinha. De todas as suas posses, ela deu tudo o que ela tinha. Sabe, queridos, existia um conceito errado nos tempos de Jesus, na cultura de Jesus, existia um conceito errado de que as pessoas que possuíam muitas posses, elas como se tivessem sido agraciadas por Deus, favorecidas por Deus. Então, se uma pessoa tivesse muito dinheiro, era como se ela tivesse sido mais abençoada por Deus do que um pobre. E eles tinham um conceito totalmente errado. E a gente pode ver isso lá na história do jovem rico. O jovem rico, nós vimos que era um jovem que tinha muitas posses e ele chegou preocupado com algo na vida dele. E ele disse, o que eu faço? E nós vimos ontem que não é a questão do fazer, é a questão do ser. E ele está perguntando, o que eu faço para ser salvo? E Jesus entrando também na dele, disse assim, guarda os mandamentos, faz isso, faz isso, faz isso. Ele disse, eu já fiz tudo, então eu já tirei de letra, já estou no céu. Mas Jesus surpreendeu a ele e disse, agora você vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e vem e me siga. E nós sabemos a história que aquele jovem saiu triste e se afastou, certo? Mas aí tem um comentário depois disso daí. Jesus ele começa a comentar e diz assim para os discípulos, quão difícil entrarão os ricos no reino dos céus. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha, isso é uma coisa assim inconcebível. Passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, os discípulos, vocês veem, baseado na cultura deles, no que eles haviam sido ensinados, ele diz o que para Jesus? Eles dizem assim, fala assim, então, Senhor, quem poderá salvar-se? Se eles não podem ser salvos, porque já tinham o teu favor, foram merecedores, por quê? Quem nascia pobre, quem nascia aleijado, quem nascia servo, é como se estivesse assim, já nascido, sendo julgado para estar perdido. E os ricos eram favorecidos. Então, quem é que pode se salvar? E aí eu pergunto aqui na história da viúva, com relação à oferta que ela deu, e essa pergunta que ele disse, se Jesus estivesse interessado no que eu tenho, os pobres estariam perdidos. Porque não tem nada para dar. Mas Jesus, ele nos avalia, ele coloca um olhar sobre nós totalmente diferente do olhar de avaliação do mundo, queridos. E essa história vem nos esclarecer que o que realmente chamou a atenção de Jesus não foram aquelas 2 moedinhas dela, mas ela estava entregando todo o seu sustento. E nós vamos ver depois, na semana, que aquilo era tudo que aquela mulher tinha de fato. Aquela mulher era pobre e pobre mesmo. Ela não tinha mais com que comprar o sustento dela depois. Ela deu tudo que possuía, porque ela teve um entendimento que os demais não tiveram. Ela entendeu que o reino de Deus, ela fazia parte desse reino para pregar o evangelho, para levar
o evangelho a outras pessoas. E ela queria fazer parte disso e queria contribuir também. E o mesmo Deus que a tinha mantido até ali, ela, por fé, sabia que Deus iria continuar mantendo-a também. E nós precisamos aprender com essa mulher, com a história dela. Sabe, queridos, o conceito divino é totalmente diferente do conceito do mundo. Nós somos avaliados, olhados pelo mundo em uma perspectiva totalmente diferente. O mundo nos olha pelo que tem, nos valoriza e nos mede pelo que nós temos. Se você não tem nada, você passa despercebido, nem existe. Você não existe. Mas se você tem, você vê a atitude das pessoas são diferentes para com você. Mas Jesus fez o contrário. Aqueles que tinham muito, Jesus estava observando, mas o destaque não foi para eles, que deram quantias volumosas de dinheiro. Foi para aquela mulher que deu apenas 2 pequenas moedas. Na cultura de Jesus, naquela época, as pessoas gostavam muito de chamar a atenção pelo que elas tinham, pelo que elas eram. Os escribas, os fariseus, as pessoas ricas, elas gostavam de chamar a atenção. Elas gostavam de atrair os olhares, e Jesus recriminava isso. Ele dizia que as pessoas deviam se abster, se privar do que eles faziam, de querer o primeiro lugar lá na sinagoga, primeiros assentos lá nos jantares, de andar com roupas compridas, de discursos nas praças públicas, de fazer orações em público. Para quê? Tudo para chamar a atenção do povo. E Jesus recriminava isso, porque isso, de fato, não era para buscar a Deus, mas para chamar a atenção. Era a cultura daquele povo naquele tempo. E Jesus observou que aquela ocasião de ofertar era uma ocasião propícia para chamar a atenção. Ontem nós mostramos um gasofilácio aqui, da época de Jesus, em forma de trombeta, e tinha um grande baú embaixo que aparava as ofertas. A trombeta era de metal. Você colocando metal no metal, imagina o som que saía. As pessoas viravam o pescoço, que não parava de cair moeda. Imagina, caindo esse montão de moeda. Mas Jesus disse que eles davam apenas do que estava sobrando. Não era nada. Aquilo era insignificante. Porque a intenção não era entender a mensagem do Evangelho, do reino de Deus, mas chamar a atenção para si. E esse é o olhar do mundo. Sabe, queridos, às vezes eu fico pensando, será que nós também temos nos preocupado como o mundo nos olha? Nós temos uma natureza pecaminosa, uma natureza caída, e parece que nos acostumamos, querido. Nascemos com certas carências, tão dependentes da aprovação do mundo, do aplauso do mundo, que a gente está também se submetendo a esse olhar do mundo, achando que a avaliação do mundo é a correta. Se fulano fez uma crítica para mim, pronto, acabou o meu dia, morri, posso entrar até numa depressão por causa disso. Porque o olhar do mundo, a avaliação do mundo, nós estamos superestimando. São pecadores como nós. Mas nós não podemos, queridos, nos sujeitar à avaliação do mundo. Porque é a avaliação divina que conta. E aqueles homens que estavam ali, que se diziam que iam adorar a Deus, levando as suas ofertas, elas não perceberam que o olhar mais importante que existia naquele lugar é o olhar de Jesus. Eles não perceberam nem a presença de Jesus. Jesus passou despercebido, bastava que todos estivessem olhando e dizendo, olha que homem bom, olha o quanto que ele traz de oferta para a igreja, olha. E vocês sabiam que lá do lado de cada, eram 13 gasofilácios, 13 gasofilácios. Do lado de cada um tinha um sacerdote. E a pessoa, quando chegava para... Não era em sigilo. Ela tinha que dizer quanto estava depositando.
para que eles pudessem fazer os apontamentos financeiros. Então, dizia o Gonçalo financeiro, Gonçalo trouxe 10 mil reais. Gonçalo, vixe, que bênção, que coisa maravilhosa. E a viuvinha, para dizer, trouxe 2 leptons. A menor moeda judaica. A menor moeda que existia. Imagina o constrangimento dela diante daquele povo cheio de posses. E eu acho lindo e maravilhoso a Jesus, ele vê a essência das coisas. Ele vê o que a gente não vê. Ele olha com um olhar totalmente diferente, queridos. Então, aqueles homens não perceberam a presença divina. E eu penso assim, será que nós também estamos perdendo o senso da presença de Deus? Será que nós estamos percebendo a Deus na nossa casa, no trabalho, na faculdade, na rua, no dia a dia? Ou estamos perdendo o senso da presença de Deus? Fazemos coisas sem nos aperceber que Ele está nos vendo. Que Ele está vendo. Que o olhar mais importante para mim é o olhar de Deus sobre mim. Queridos, eu não posso esperar a aprovação do mundo. A gente quer muito a aprovação das pessoas. Que as pessoas digam assim para nós, ó, foi jóia, foi tudo bem, foi maravilhoso, olha não sei o que mais, e você fica... Mas nós nos esquecemos que podemos estar sendo reprovados por Deus. E essa deve ser a nossa grande preocupação. Que eu seja reprovado pelo mundo inteiro, mas que não seja rejeitado por Deus. Que eu seja aprovado pelo olhar de Deus, para que Ele veja que estou fazendo o que é correto. José, nós estamos estudando a história de José. Quanta oportunidade que ele teve, porque o homem passava o dia todo fora de casa e tudo era para ele. A casa vazia, a mulher atrás dia e noite dele, perturbando o juízo de José. Mas tem uma fala de José que me chama a atenção. Querido, quando você tem o senso da presença de Deus, você acha inconcebível pecar. Se você tem um senso da presença de Deus, José disse para aquela mulher, como eu poderei cometer tão grande mal contra meu Deus? José, Deus o acompanhou, ele sabia que Deus estava com ele. E nós não podemos perder o senso da presença do nosso Deus, mas isso não é natural nosso. Não é natural porque a nossa mente está acostumada ao visual. Nós nos acostumamos com o que nós vemos. Mas Deus não quer, o desejo de Deus, meus amados, é que a gente experimente não o que é natural, mas o que é espiritual. Mas isso tem que ser buscado, isso tem que ser treinado, isso eu tenho que colocar a minha mente, treinar a minha mente cada dia para que eu possa ter uma sensibilidade espiritual e saber sentir a presença de Deus ao meu lado. E aqueles homens não perceberam de maneira nenhuma. Sabe, meus amados, a verdade desta noite que nós queremos levar daqui, da história da viúva, é que o único olhar que realmente importa sobre nós é o olhar de Cristo. Porque quando Cristo olha para nós, Ele olha de uma maneira especial e Ele ora com o interesse de nos salvar. Nós vemos aqui por que o olhar de Cristo é o único que importa. Diz que um pastor, no livrinho, conta a história de um pastor que ele foi visitar uma ovelha dele que havia ganhado o bebê. Foi lá na maternidade e a mulher estava morrendo de chorar, se debulhando de lágrimas. E ele chegou, o que foi que aconteceu? Nasceu a filhinha, o que foi que aconteceu? Ela disse assim, pastor, é que a minha filhinha nasceu com um dedinho um pouco para fora, tortinho para fora. E o hospital avaliou a minha filha, e dentro do padrão do hospital, de 0 a 10, ela tirou 9.
E a mulher estava chorando por causa disso. Ela disse assim, eu não sei se o meu choro, o que mais me aborrece é eles terem feito esse teste estúpido na minha filha, ou se é o fato da minha filha ter obtido apenas 9. Aí o pastor saiu dali sem saber o que dizer, e ele pensando, pobre criança. Já nasceu no mundo com problemas. Já foi avaliada e julgada e está fora do padrão do mundo. É um problema que ela vai ter que levar pela vida, porque vão avaliá-la segundo o defeito que ela tem. E assim é o critério humano. Assim tem sido o critério do mundo. Nos avaliar, querido, nos medir, nos julgar, nos avaliar o tempo todo. Mas também nós fazemos o mesmo. Nós olhamos dentro do padrão do mundo. E não podemos fazer isso. Porque nós temos um padrão, nós temos um modelo. E o modelo é Cristo. Meus amados, Jesus é o único avaliador que tem autoridade para fazer isso. Para olhar para nós, nos avaliar e mostrar a nós onde nós precisamos mudar. Porque Jesus, ele tem autoridade, ele nos criou. Ele é um avaliador que ele nunca falha, nem nunca vai falhar. Ele sabe. Quando ele olha para nós, ele sabe o que isso tem que impactar na minha vida. E nós temos que nos permitir ser olhado por ele, avaliado, examinados por ele, porque só assim nós vamos mudar. Se eu não me permito, se eu acho sempre que eu sou... Nós vimos a história dos fariseus, eles não se permitiram. Jesus chamou tanto a atenção deles, mas eles não se permitiram mudar. Não aceitaram jamais a avaliação de Jesus. A primeira lição sobre Jesus ser o nosso avaliador. Ele é um avaliador que nunca falha. Sob o olhar de Jesus, queridos, ele vai revelar as nossas verdadeiras intenções. As nossas fraquezas serão reveladas. Eu me lembro da história de Pedro. Pedro era muito cheio de si. Pedro era muito arrogante. Pedro achava-se perfeito. E na última ceia, Jesus, ele chama assim os discípulos, conversando com Pedro perto dele, ele disse assim, essa noite, vocês vão se escandalizar de mim. Muitos vão se escandalizar de mim. E Pedro disse, não, Senhor. Todos podem se escandalizar. João, Mateus, qualquer um. Mas eu não. Eu jamais vou me escandalizar do Senhor. E lá em Lucas, está dizendo, Jesus diz assim, olha, Satanás pediu para cirandar você como trigo, peneirar você como trigo. Mas eu roguei, eu orei ao Pai para que fortaleça a tua fé. Porque você vai ser provado, mas você tem que permanecer firme na sua fé. E aí Jesus complementa dizendo para ele, Pedro, e Pedro, não, Senhor, ainda que o Senhor venha a ser tropeço para todo mundo, para mim jamais. Para mim jamais. E aí, meus amados, o que acontece? Jesus diz, Pedro, antes que o galo cante, a primeira vez você vai me negar 3. Pedro não podia conceber isso. Jamais, jamais. Mesmo vindo do Salvador, do seu Senhor, do seu Mestre, ele não poderia conceber. Porque Pedro não olhava para dentro dele. Ele não via os seus defeitos. Ele só via o que ele fazia, as coisas que ele fazia. E naquela noite, queridos, nós sabemos a história. Pedro, em vez de ficar orando, sei, meu Deus, Satanás diz que vai me cirandar, eu vou ficar aqui orando de joelho para que Deus me proteja. Jesus foi preso e ele acompanhou, vai lá. Foi lá por Sinédrio e Pedro lá no meio do povo lá, disfarçado no meio do pessoal lá. E nós sabemos que quando o galo cantou, Pedro já
Naquele momento ele tinha negado a terceira vez. Mas, meus amados, o que aconteceu naquela noite é que, nesse momento, Pedro cai em si. E ele lança um olhar para onde está Jesus, e Jesus cruza o olhar com o olhar dele. O olhar de Jesus fez toda a diferença na vida de Pedro. Ellen White, no livro História da Redenção, ela diz o seguinte, na página 214. O olhar de Jesus como que dissolveu o coração de Pedro e o salvou. Pedro estava perdido até então. Aquele momento, Pedro, ele reconheceu quem ele verdadeiramente era. Porque ele estava acostumado ao olhar do mundo, à apreciação do mundo. E ele fez um autoconceito dele mesmo, de que ele era forte, de que ele era fiel, de que ele jamais cairia, de que ele estava convertido. Ele acreditava no que ele já tinha colocado na cabeça dele. Mesmo o mestre havendo dito para ele que ele ia fazer essas coisas. E ela diz que Pedro chorou amargamente, arrependeu-se de seu grande pecado e converteu-se. Amém, queridos? Amém. A conversão de Pedro. Pedro não era convertido. A conversão de Pedro se deu nesse momento. Sabe para onde foi Pedro? Ele foi lá para o Getsemane, onde Jesus havia sido preso. E foi lá que se deu completamente. Ele disse que ele chorou. Ela disse que ele chorou, e ali saiu um novo Pedro para apacentar os seus irmãos, para cumprir a missão a qual Jesus tinha confiado a ele. O olhar de Jesus fez toda a diferença. Quando Jesus olha para nós, ele está querendo dizer algo de nós. E nós temos que aceitar. Porque quem olha para nós é quem nos conhece, quem nos formou. E sabe quem nós somos, sabe nossas fraquezas, sabe nossas debilidades. Ele sabe tudo de nós. Coisa que a gente nem sabe. Mas nós temos que nos submeter ao olhar dele. Porque só assim, queridos, seremos verdadeiramente convertidos e transformados como Pedro foi. E salvos. Olha a história de Pedro. Depois, Pedro é outro homem completamente diferente. Aquele homem medroso? Não sei não. Não conheço esse homem, não. Ele estava preservando a vida dele. Eu estou disposto a morrer por ti, Senhor. Ainda que todos fujam, eu vou morrer por ti. Mas nessa hora, ele pensou nele. Preservar a sua vida. Mas depois de convertido, Pedro deu a sua vida pelo seu Senhor. De uma morte tão triste, tão dolorosa. Queridos, os critérios de avaliação de Jesus, eles são perfeitos, certo? Porque são fundamentados no amor. Por isso, quando um pai exorta um filho, é diferente de uma pessoa, um amigo, uma pessoa de fora. Porque o pai, quando fala com o filho, quando diz o que ele fez de errado, ele está buscando salvar o filho. Porque ele ama. Ele não está querendo destruir, está querendo salvar. Para que o filho tenha consciência do que está fazendo. E nós vemos tantas histórias na Bíblia. Jesus com a samaritana, aquela mulher que era tão mal conceituada no meio do povo. Era mulher que era submissa, era propriedade dos pais, era propriedade do esposo se fosse casada. Era samaritana que não merecia a salvação. Era pecadora, era pobre, porque foi ela que foi buscar água e não a sua serva. Mas a atenção que Jesus deu, Jesus observou aquela mulher, Jesus já observava aquela mulher. Mas veja, ao olhar para ela, querido, nós temos que ver, olhar com amor não significa que eu passo por cima dos erros, dos pecados do outro. Jesus olhou para aquela mulher com amor, mas ele viu todos os seus erros e ele apontou um por um. E aquela mulher reconheceu.
Uma mulher chegou diante de Jesus e outra mulher saiu para anunciar o evangelho. Porque ela se permitiu ser avaliada. Permitiu que Jesus dissesse o que estava errado nela. E aquela mulher foi, então, transformada. E, por fim, meus amados, o olhar de Jesus é o único padrão a ser atingido na nossa vida. Nós não podemos, como diz Paulo, nos conformar a esse mundo. O mundo avalia dessa maneira, o mundo olha dessa maneira, nós temos que olhar sobre o olhar padrão de Jesus. Assim como ele me olha, eu devo olhar para o meu irmão. Não apontando o dedo, não julgando, não condenando. Porque eu sou passível da mesma coisa. Porque quando eu julgo, eu me coloco no lugar de Deus. Eu me coloco no lugar de Jesus, que é o único que é capaz, que tem poder, que tem capacidade e autoridade para isso. E nós não podemos, querido, nos conformar ao que o mundo faz conosco. Nós temos que olhar para as pessoas com outro olhar. A Bíblia diz que Jesus nos chamou para ser, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Queridos, temos que deixar de parecer. O grande problema da religião é dizer que nós devemos parecer santos. Nós não devemos parecer santos. Nós devemos ser santos. Porque nós fomos chamados para isso. Sede santos, porque eu sou santo. Nós fomos chamados para ser e não para parecer. E Jesus é o nosso modelo. Nós devemos seguir a Ele e pedir para Ele todos os dias: Senhor, olha para mim. Olha com esse olhar de examinador, sim. E me mostra se há em mim caminho mau e conduz-me ao caminho eterno. Se você pede, Deus vai fazer isso. Ele vai falar ao seu coração. Ontem, meus amados, nós entregamos para vocês, eu creio que os cartõezinhos estão aí por trás, porque eu não estou vendo aqui. Nós entregamos para vocês um cartãozinho. Todas as noites há um cartão de decisão. É você e Deus. Ninguém está pedindo para você levantar a mão, para você fazer isso público. É você e Deus. E ontem foi o desafio, a sugestão, queridos, foi para que vocês escolhessem 3 momentos especiais durante o dia para você ir à presença de Deus. Assim como Daniel. Eu espero que você tenha conseguido isso hoje, ter essa experiência com Deus. Vai ser difícil no início, porque vamos formar um hábito. Então, coloque o relógio para despertar e lhe chamar. Tá hora, tenho que ir à presença de Deus. Tá hora, tenho que ir à presença de Deus. E nós sugerimos um pela manhã, um à tarde e outro à noite. E a sua experiência vai ser diferente para com Deus. Porque, queridos, só vamos refletir o caráter de Deus na nossa vida se tivermos a essência dele em nós. E para isso precisamos estar na sua presença. E hoje eu gostaria de sugerir, meus amados, que você escreva uma oração. Aí começou, querido Jesus. Que oração que você vai fazer aí nesse papelzinho aí que você está escrito? Você vai pedir a Jesus que o seu olhar lhe mostre o que você realmente é. Você vai colocar aí: Jesus, olha para mim, Senhor, e revela a mim quem eu sou, quem eu realmente sou. E dá-me o poder e a capacidade para me tornar o que o Senhor quer que eu seja. Então você vai ter esse momento para escrever essa oração e clamar a Deus. E depois você vai apresentar a Deus e sair em uma oração. Tá bem? Nós vamos dar 3 minutinhos para você. E passado esse tempo, nós vamos nos colocar em pé. Vamos adorar a Deus através do louvor final.
Vamos nos colocar em pé e vamos cantar esse canto que nós temos louvado a Deus todas as noites. Seja o centro. Jesus tem que estar no centro da nossa vida. Quando Ele entrar e ocupar o lugar que Ele merece, que é único, que é somente dEle, nós vamos reconhecer qual é o nosso verdadeiro lugar. Unicamente de adorador. E não querer para nós aquilo que é unicamente de Deus. Certo? Então vamos cantar neste momento, Seja o Centro. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ó guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós teu reino. Reina em nós, venha a nós tua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ó guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós teu reino. Reina em nós, venha a nós tua glória, Deus. Seja o centro, seja tu a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reina em nós, venha a nós teu reino. Reina em nós, venha a nós tua glória, Deus.
todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno e todo-poderoso, nós te agradecemos pelo privilégio de termos vindo aqui essa noite à tua casa. Queremos que o Senhor tenha aceito a nossa adoração, esse é o nosso desejo, Senhor. E te pedimos humildemente, Senhor, que aquele olhar que o Senhor dirigiu para Pedro, o Senhor dirija também para nós. Um olhar de salvação. O Senhor examinou o coração de Pedro, mas foi aí que ele caiu em si. Senhor amado, ajuda-nos, Senhor, a entender que o teu olhar é o que importa na nossa vida. Nós muitas vezes temos nos submetido ao olhar humano, ao olhar do mundo. E temos buscado um padrão inalcançável para nós. Porque é isso que o mundo tem imposto ao homem. Um padrão inalcançável. Então, Senhor amado, nos liberta, porque o teu olhar é libertador e o olhar humano é escravizador. Nos liberta, Senhor, porque queremos somente que o Senhor olhe para nós. Que cada dia, Senhor, possamos buscar a tua presença e te suplicar, olha para mim, Senhor. Olha para mim e transforma-me, porque eu quero ser, Senhor, aquilo que tu queres, aquilo que tu tem planejado, aquilo que tu tem sonhar-te para nós. Ó Senhor amado, perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a buscar o padrão divino também, a olhar para o nosso semelhante. Ajuda-nos a não julgar, a não apontar o dedo. Nos ajude, Senhor. Tem misericórdia de nós. O Senhor está nos chamando a viver de forma diferente, como o verdadeiro cristão deve viver, de forma genuína, e ter a Ti como o único modelo a ser seguido. E hoje nós queremos nos submeter inteiramente a Ti, à Tua vontade, ao Teu governo sobre a nossa vida. Leva-nos em paz para casa, Senhor. Muito obrigada pela Tua presença aqui conosco. Leva-nos em paz e nos acompanhe também com os Teus santos anjos. É o que te suplicamos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.